Vamos falar de crise. Não quero. Ah, mas vai querer, porque eu vou te mostrar o porquê que a crise é importante. Fica aí comigo que eu vou te explicar. Tem que falar desse assunto com uma leveza e uma alegria, porque muitas pessoas, quando a gente fala o nome crise, a pessoa já trava, porque a pessoa já entra num desespero. É ou não é? E aí, bora lá. Crise é uma oportunidade, é um impulsionador de mudança na tua vida. E por causa de crenças que nós carregamos e nutrimos, a gente não consegue ver a crise como um potencializador de mudança significativa para a nossa vida. Se hoje você olhar o teu enredo de vida, toda essa trajetória que você passou até aqui, esse momento, quais foram os principais momentos que você teve aprendizado? Quais os principais momentos da sua existência que você saiu da inércia e você teve que se virar para sair dessa inércia e atingir uma determinada coisa para a tua vida? Conta para mim. É ou não é? Muitos de nós estamos em alguns momentos da nossa vida prostrados em uma situação onde nós não conseguimos sair daquela situação ou situações de zona de conforto. E quem que aprende algo estando na zona de conforto? Ninguém. Porque a nossa vida, assim como a natureza, ela tem ciclos. Nós somos natureza. Nós não temos uma diferenciação. Eu, Ana Paula, você aí, alma amiga, e o todo. É uma coisa só. Sendo uma coisa só, tudo passa por um ciclo, um desenvolvimento. Para quê? Para a gente gerar o ápice da nossa vida, para a gente gerar a nossa expansão. Como se fosse uma explosão onde a gente consegue colocar a nossa energia para girar. E aonde que a gente consegue fazer isso? Em zona de conforto? Não consegue. Quantas pessoas não passam por determinados momentos da vida, às vezes perdendo o emprego, às vezes sofrendo alguma doença no físico, às vezes sofrendo alguma doença psicológica, emocional. A gente pode citar várias crises que o ser humano passa, de identificação, de não identificação, de despertar. Para quantas pessoas o despertar da consciência não é uma crise? E por que se torna uma crise? Porque a gente teima em não agir. A gente teima em ficar em uma ação que não está sendo mais benéfica para o nosso processo de desenvolvimento. E todas as vezes que isso acontece, a gente leva um empurrãozinho do universo. Às vezes não é um empurrãozinho, às vezes é um tombo mesmo, às vezes você dá uma capotada, né? Às vezes você, o que é isso que está acontecendo? E aí, como que esse processo de crise ele pode ser vencido? Eu coloquei o nome crise para chamar a atenção de vocês. Mas quando a gente passa a perceber que tudo é um aprendizado na nossa vida, a gente já nem enxerga mais esse processo como crise, e sim como um impulsionador de mudança realmente. A gente começa a ver até alegria nas coisas que acontecem, porque você vê que tudo tem um lado positivo e tudo tem um lado negativo também. Porque a gente está no mundo e o mundo ele é dual. O bom e o mal, o certo e o errado. E aí quando você começa a passar por esse processo de crise, quanto mais rápido você aceitar, entender, compreender, porque tem uma diferença de entender e compreender. Entender é quando você entende que aquilo precisava acontecer. Compreender é o porquê que aquilo aconteceu. E quando você entende e compreende, o seu próprio campo, a sua própria estrutura de vida, ela começa a impulsionar você para achar a solução daquilo. E aí a gente entra na resistência, na bendita da resistência. E quanto mais você teima, quanto mais você resiste, mais doloroso fica. Quanto mais resistência a gente tem nos nossos processos, mais difícil caminhar fica.
Nós precisamos e devemos olhar o processo de crise como um amadurecimento e um refinamento, porque quando a nossa vida ela se dá de uma determinada maneira, e você olha para aquela determinada maneira e você não consegue enxergar um benefício para você, mas você não tem condições emocionais de sair daquela situação, algo vai acontecer para você sair daquela situação, daquele problema, para você chegar aonde você precisa. São catalisadores de mudança. O universo inteiro passa por isso. A Terra, o planeta Terra passa por isso. Todo ser humano passa por isso, a natureza passa por isso. E nós não somos diferentes dessa energia. O que acontece com a borboleta antes dela virar a borboleta? Ela está dentro de um casulo. Precisa existir uma força interna ali para ela sair daquele casulo e virar uma borboleta. Porque a funcionalidade da borboleta não é ser casulo. É ela ser uma borboleta. Para ela entrar nesse ápice, eu sou uma borboleta, ela passa por um processo de crise. E o ser humano, para atingir o seu ápice, como é um ser humano teimoso, muitas das vezes dói. A gente sofre. E depois você compreende que é para você virar uma borboleta. Alguns de nós não iremos virar borboleta. A gente apenas vai atingir o nosso ápice e vai começar a manifestar a nossa ação no mundo. E essa ação no mundo, ela é algo primordial. Por quê? Todos nós temos uma assinatura energética, um plano estabelecido. Já falei isso diversas vezes aqui. Plano estabelecido, missão, propósito. Quantos de nós não estamos nisso? A nossa vida tende a encontrar esse propósito, essa funcionalidade desse enredo que nós vivemos aqui na fisicalidade. Então você sempre vai ser impulsionado para chegar nesse propósito, nessa missão, nesse plano estabelecido. E quanto mais você teima, mais difícil fica. Lembre-se, todo processo de transformação, ele precisa de uma combustão, de algo que ocorra para que isso possa se manifestar. Não veja mais as crises com os olhos humanos, e sim como um potencializador de você chegar aonde você precisa chegar. Para isso, nós temos vários atendimentos lindos para te ajudar nesse processo. Resgate de dons, registros akáshicos, nos mostram aonde a gente pode potencializar a nossa energia, onde a gente pode colocar a nossa energia para acessar essas missões que nós temos aqui, para acessar aquilo que a gente tanto fala, que é o nosso propósito de existência. Nós temos. Todo ser humano tem um propósito de existência. Você não foi colocado aqui na fisicalidade simplesmente para sobreviver. Tem algo aí que você precisa manifestar. E eu te convido a descobrir o que você precisa manifestar. Vem comigo?